Coringa estreou em 2019 e pegou geral de surpresa. Eu acho que nem quem trabalhou no filme esperava o resultado daqueles. Foi um absurdo de bilheteria. Foi o terceiro maior faturamento da história dos filmes da DC. Se a gente descontar o custo da produção, foi o filme mais lucrativo que a DC já fez em todos os tempos. Então foi uma surpresa total e continua sendo até hoje. E agora a gente tem outra surpresa pela frente. Coringa 2 vai ser um musical. Sabe aqueles filmes em que para tudo e a galera começa a dançar e cantar sem motivo nenhum? É como se eu estivesse agora apresentando de repente: e atenção, você seguidor do Ei Nerd. Exatamente isso, sem mais nem menos. Ninguém esperava isso pra continuação. Só que essa decisão pode ter uma explicação muito boa e você vai entender tudo agora. Partiu! Inestrante, Peter aqui! Aliás, Peter aqui! Sabe outro lance que ninguém esperava fazer sucesso também? Lady Gaga. A cantora, ela começou vestindo umas roupas lá estranhonas, né? Esquisitas, causando mesmo. Ela começou assim na carreira dela. E ela virou fenômeno de vendas. A nova Madonna. E aí ela foi e surpreendeu de novo. Lady Gaga virou atriz e virou atriz com talento. Ah, mas eu não gosto da Lady Gaga. Só que ela tem uma indicação ao Oscar como melhor atriz e você não. Desculpa te dizer isso. Gostei uma coisa, galera. Mas o fato é que pra muita gente na indústria, ela manda bem pra caramba. E foi justamente Lady Gaga que foi escolhida pra ser a Arlequina em Coringa 2. Esse filme tem sido uma surpresa atrás da outra desde que ele foi anunciado. Porra, quem é que sabe? Você nunca imaginou que esse filme ia ser um musical? Nunca. Coringa 2 vai repetir o sucesso do primeiro filme? Sabe esse sucesso estrondoroso que foi? Você acha que vai? De novo, ninguém sabe. Mas eu sei te dizer por que ele vai ser um musical, de verdade. Existe uma teoria circulando na internet que faz todo sentido. Vamos entender isso agora. Mas antes, comenta aqui embaixo. Você acha que o fato do filme ser musical te tira um pouco o hype? Ou você tá hypado pra caramba de assistir Coringa 2? Você gosta de filme musical? Qual filme musical que você curtiu? Comenta, solta, bota pra fora, vai ser importante. Vamos lá. Bom, pra gente começar a entender o que pode acontecer em Coringa 2, a gente tem que entender direitinho o que aconteceu no primeiro. Ali a gente seguiu a história do Arthur Fleck, que é um comediante fracassado que ganhava a vida se vestindo lá de palhaço. Absolutamente nada dá certo pra ele o filme inteiro, tudo dá errado. O personagem tem um histórico de problemas mentais, ele tá sob tratamento gratuito do governo, né? Mas o negócio é interrompido. Acontece de uma hora para outra, para, né? O Arthur Fleck vai passando por situações traumáticas. Ele vai surtando com essas situações até que ele explode com violência, um dia de fúria. Essa violência do Arthur Fleck acaba provocando um caos na cidade. Ele vira uma espécie de lenda, né? Ícone de população. Uma lenda para os desfavorecidos, digamos assim. Ele vira o Coringa. Ou não. Existe a constante possibilidade que nada daquilo seja verdade. Você viu até o final do filme, né? Você sabe do que eu tô falando. Arthur Fleck é aquilo que a gente chama de narrador não confiável. Já teve outros filmes assim. O personagem é maluco. Ele visualiza coisas que não existem ou que não aconteceram. Isso fica bastante claro pra gente na relação que se estabelece lá entre o Arthur Fleck e a vizinha. Na cabeça do cara rola todo um envolvimento, uma intimidade, né? Que vai indo, e aí vira romance. A vizinha mal fala com ele. É por isso também que o final do filme é tão polêmico. Ele vai fugir? Ele já tá fugindo? Ele virou mesmo uma pessoa conhecida como Coringa? Bem, essa última pergunta agora tá mais do que respondida. Arthur Fleck coringou. Ele coringou e tá voltando pra continuação. E onde que a Arlequina entra nessa? Por que o filme vai ser um musical? Peter, para de enrolar e fala logo. Se a gente for utilizar a mesma lógica do primeiro filme, fica complicado. A gente já sabe que é pra desconfiar de tudo que o Arthur Fleck conta, concorda? Tipo, vai confiar no maluco daquele? A gente já tá esperando por esse tipo de reviravolta. A gente já sabe que aquele foi o plot twist do primeiro filme, entende? Uma forma do roteiro fazer uma referência pra isso, mas dar nó na cabeça da galera, é trazendo outro narrador não confiável. Harley Quinn, ou Arlequina. Pra isso, chamaram a Lady Gaga, uma cantora que também é atriz. Então, de acordo com essa teoria, a Arlequina meio que passa a ser a protagonista da continuação. Protagonista. É ela que vai narrar os acontecimentos, até porque a gente já sabe a origem do Coringa. A gente vai descobrir agora a origem da Arlequina. Porque quando a Arlequina surgiu, né, originalmente na série animada do Batman, ela era uma psiquiatra que é escalada pra tratar o Coringa. É a psiquiatra escolhida pra tratar o Coringa. Só que a mente insana, louca do Coringa é tão poderosa que não é a terapeuta que cura ele, é o vilão que enlouquece a terapeuta, sabe? O Coringa vai em cima justamente das vulnerabilidades da mente da doutora Harley Frances Quinzel, é o nome dela. Ele diz o que ela quer e o resultado é um só. A médica se apaixona pelo Coringa e surta de vez. Aliás, não sei nem se foi nessa ordem, né? Porque pra se apaixonar pelo Coringa já tinha que estar surtada antes. Então, segundo as primeiras fotos que vazaram do Coringa 2,
a Harley tá internada no asilo Arkham. Parece que ela não é médica, mas os dois vão se encontrar ali, no hospital psiquiátrico. Uma filmagem dos bastidores também deu a entender que o asilo Arkham pega fogo. Então dá pra imaginar que isso acontece na fuga dos dois. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? A Arlequina vai ser a narradora do segundo filme. E a mente dela também distorce a realidade. Assim, na cabeça dela, galera, tudo é muito colorido, muito bonito. E provavelmente com música e gente dançando. A gente viu isso acontecendo numa cena do filme Esquadrão Suicida. Quem é que lembra disso? É nesse ponto que Coringa 2 vira um musical. É tudo piração da cabeça da Arlequina. É também a chance dos caras colocarem a Lady Gaga pra soltar a voz e tal. Pô, vai botar uma mulher que canta pra caraca e não vai botar pra cantar ali no filme? Eu quero ver o Joaquin Phoenix cantando, essa eu pago pra ver. Já pensou a Coringa cantando? E essa teoria ainda vai além, ela vai aqui nesse ponto. Essa teoria ainda aposta que o romance entre Arlequina e Coringa no filme não acontece pra valer. A gente seria então enganado outra vez. Como assim, Pedro? Pô, assim como a gente acreditou que o Arthur Fleck tava namorando a vizinha, a gente vai acreditar agora que a Arlequina e Coringa estão namorando. Só que não, seria tudo somente na imaginação da maluca. A grande conclusão do filme aconteceria com o choque da realidade. O verdadeiro Coringa encontraria a Arlequina. E aí, acaba dando match pra valer ou termina em tragédia? Vai dar match ou tragédia? Será que ele vai se apaixonar como ela imagina lá? Ou a reação dele vai ser algo completamente diferente? Bem, Coringa 2 estreia somente em outubro de 2024. Tem muito chão pela frente, vazamento, né? Com certeza vão vazar mais coisas. Vai ter trailer, vai ter sinopse oficial. E aí eu te pergunto, será que já acertaram a reviravolta do filme? Você ia curtir essa explicação? A Arlequina de protagonista? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa teoria. E eu vou continuar cobrindo o que sai desse filme até a hora da gente montar o filme inteiro, que a gente consegue. Mas toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada que eu vou trazer pra vocês sobre esse filme, tudo que vai acontecer até lá. É bom demais a gente conversar esse assunto nerdístico, mas pra você ficar sempre antenado, tem que estar aqui com a gente. Galera, obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!